Está com dificuldades para assimilar o conteúdo? Take it easy, a gente desenha para você. Nessa série de vídeos, vamos aprender a fazer a inspeção, palpação e ausculta do sistema cardiovascular do paciente adulto. Mas hoje, meus queridos, nós vamos entender como se faz a inspeção da região precordial. Geralmente a gente faz a inspeção junto com a palpação, mas vou dividir em vídeos diferentes para ficar mais didático para você. Meu nome é Leonardo Faria e eu tô aqui para te ajudar a aprender esse conteúdo de uma forma mais eficiente e didática. Como já falamos outras vezes, o exame físico começa no momento em que o paciente entra no consultório ou que nós adentramos no ambiente hospitalar em que o paciente se encontra. É importante observarmos com muita atenção, pois a postura e a movimentação do paciente enquanto fala e suas faces podem revelar de imediato sinais altamente sugestivos de doença. Se o paciente apresenta o punho cerrado sobre o tórax, conhecido por sinal de Levine, e se queixa de dor torácica, é um indicativo de isquemia miocárdica. Se ao chegarmos no quarto encontramos o paciente com a cabeceira do leito cheia de travesseiros por não conseguir ficar deitado, pode indicar descompensação de disfunção ventricular esquerda. No caso de pericardites com derrame, podemos encontrar o paciente na posição de Blashman, também chamada de sinal do travesseiro, ou na posição gênito-peitoral, também chamada de prece maometana. Porém, é muito importante percebermos quando esses achados significam algum problema e quando simplesmente são preferências posicionais do paciente. Durante a inspeção, precisamos ficar atentos a alterações sugestivas de hipercolesterolemia, que são o arco senil antes dos 40 anos, que é a presença de um anel opaco esbranquiçado ao redor da íris, os xantomas, que são nódulos amarelados e duros na pele, e os xantelasmas, que são placas amareladas nas pálpebras próximas ao nariz. Outra alteração acontece no caso de endocardite infecciosa, em que o paciente pode apresentar petequias no palato e unhas com hemorragias filiformes. E antes de continuarmos, contamos com sua ajuda para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Aproveita também para deixar o seu like e incentivar o nosso trabalho. A circulação arterial é avaliada mediante uma observação muito atenta das artérias da região cervical e a caracterização dos pulsos arteriais. Esses procedimentos podem estabelecer de pronto alguns diagnósticos importantes, como valvulopatia aórtica, coarctação da aorta e dissecção da aorta. A circulação venosa sistêmica, que indica o grau de enchimento vascular, também necessita de muita atenção. A turgência jugular é sinal fundamental utilizado para reconhecer a hipertensão venosa na insuficiência cardíaca direita. Para a caracterização da turgência jugular patológica, a observação deve ser feita com o paciente em decúbito dorsal com elevação da cabeceira em cerca de 45 graus. A hipertensão venosa também pode ser indicada pela observação da jugular após compressão hepática, representando um reflexo hepato-jugular. O próximo passo é analisar o formato e anormalidades do tórax. Para saber com detalhes quais são os formatos existentes, como pectus excavatum e tórax em barril, é só acessar o nosso vídeo de inspeção do tórax no exame físico do aparelho respiratório. Bom, aqui nós vamos fazer a inspeção do precórdio, que é a área de projeção cardíaca na parede anterior do tórax. Para isso, o paciente deve estar em decúbito dorsal com a cabeceira elevada a 30 graus. Nós nos posicionamos à direita do paciente e o nosso ângulo de visão tangencia o tórax. Também podemos nos posicionar próximo aos pés do paciente para fazermos uma análise frontal da região precordial. Nessa inspeção, nós precisamos pesquisar a presença de deformidades, cicatrizes e a movimentação do tórax. Observar a presença de cicatrizes, como a de toracotomia e de implante de marca-passo na região infraclavicular, é importante para percebermos se a pessoa já necessitou de algum tipo de intervenção, o que sugere alteração em órgãos intratorácicos. Se tiver abalamentos, pode indicar aneurisma de aorta, derrame pericárdico, alterações da própria caixa torácica e cardiomegalia quando abrange a totalidade do precórdio. Porém, nem todo abalamento é patológico. O ictus cordis é um impulso torácico fisiológico do ápice do coração que, quando normal, se localiza na linha hemiclavicular esquerda entre o quarto e sexto espaço intercostal, dependendo do biotipo do paciente. Geralmente, em brevilíneos é no quarto, em normolíneos no quinto e longilíneos no sexto espaço intercostal esquerdo.
É importante saber que em pacientes obesos, musculosos ou com enfisema pulmonar podem ter o ictus cordis invisível. Se percebermos que o ictus cordis não está no local adequado, isso pode indicar dilatação e/ou hipertrofia cardíaca. Em caso de insuficiência aórtica e cardiopatia chagasca, por exemplo, há dilatação e hipertrofia do ventrículo esquerdo, fazendo com que o ictus possa ser encontrado no sexto, sétimo ou oitavo espaço intercostal e até alcançar a linha axilar anterior em casos mais graves. Já em casos de estenose aórtica e hipertensão arterial, por exemplo, há hipertrofia sem dilatação do ventrículo esquerdo, fazendo com que o ictus sofra um pequeno deslocamento para baixo e para a esquerda, mas ele raramente ultrapassa o sexto espaço intercostal. Além do ictus cordis, nós podemos visualizar outras movimentações, como a retração sistólica apical em casos de hipertrofia direita, em que há uma retração ao invés de um impulso na sístole, o levantamento em massa do precórdio ou impulsão sistólica em casos de hipertrofia do ventrículo direito, em que há a movimentação de grande parte do precórdio próximo ao externo, a pulsação epigástrica, que é a transmissão das pulsações da aorta para a parede abdominal, mas que pode indicar hipertrofia ventricular direita quando aparece num ângulo chifro-external. Essa pulsação epigástrica também pode ocorrer por pulso hepático decorrente de estenose ou insuficiência tricúspide. Além disso, pulsação intensa na fúrcula external pode indicar aneurismas no arco aórtico ou na aorta descendente, hipertensão arterial, esclerose senil da aorta ou síndrome hipercinética marcada por insuficiência aórtica, hipertireoidismo e anemia. Para tornar o seu processo de aprendizado mais ativo, nós preparamos questões sobre essa aula para que você avalie o quanto você aprendeu e fixe melhor esse conteúdo. E tudo isso de forma gratuita. Na descrição você encontra um link com essas questões e também encontra o nosso Instagram, onde postamos flashcards diariamente que te ajudam a revisar conceitos chaves. Fique com a gente, que no próximo vídeo vamos aprender a identificar as características do ictus cordis e veremos a palpação do aparelho cardiovascular. Espero que essa aula tenha feito sentido para você. Obrigado e take it easy!